E aqui estamos de volta para fazer aquela revisão sobre a aula de número 8 que vocês viram sobre constituição da matéria e reações químicas. Vamos lá? Olha aí, revisão de conteúdos. Nós vimos sobre reações químicas. E nós vimos que, com relação à reação química, o primeiro acontecimento na natureza em que o homem pré-histórico teve em contato com a reação química foi a descoberta do fogo, né? Que ocorreu lá no período paleolítico. E aí, se surgiu fogo, surgiu chama, alguma coisa aconteceu, tá bom? Tá ligado aí na reação de combustão? E aí, o que são reações químicas mesmo? Então sabemos que uma reação química ou transformação química é um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias. Quer dizer, nós temos reagentes, substâncias que reagem entre si, elas se unem e se transformam. Quando elas se unem, elas são reagentes. E quando elas se transformam, então elas são conhecidas como produto. Vamos lá, então? Então, olha só. Aqui, para abordar sobre as evidências de uma reação química, né? Quando uma reação acontece. Geralmente, a depender do tipo de reação, vai acontecer liberação de calor. E nós vimos que isso acontece exatamente nas combustões. Mas lembrando que a combustão só acontece se tiver o triângulo do fogo, o combustível, o comburente e a fonte de energia para que, quando reagir, possa liberar calor. E aí, mudança de cor. Você pode pegar duas substâncias incolores, ao colocar uma em contato com a outra que reagirem, passa a formar a substância produto de forma colorida. Então, quando, por exemplo, vocês viram, o alvejante, que não tem cor, se você olhar na garrafa, ele tem uma cor discreta, quando é derrubado em cima de uma roupa colorida, então ocorre uma modificação. E o alvejante deixa de ser alvejante, aquela cor, as substâncias que são a tinta que está na roupa, reagem com o alvejante, formam produtos diferentes, com cores diferentes. Então, por isso que ocorre a mudança de cor. Mudança de odor, nós vimos nos alimentos que, à medida que vai apodrecendo, o peixe, por exemplo, as carnes e outros alimentos, frutas, à medida que vai apodrecendo, reações químicas vão acontecendo e produtos diferentes vai sendo, quer dizer, matérias diferentes vão sendo geradas, com sabores diferentes, enfim. E tem aquelas que acontecem com liberação de gás. O comprimido efervescente na água, por exemplo. E eu falei para vocês sobre a decomposição da água. A água forma o quê? H2 e O2. Tá bom? Combustível. Os combustíveis podem se encontrar nos estados físicos sólido e gasoso, como sendo sólido, carvão, madeira, pólvora, líquidos, gasolina, álcool etílico, óleo diesel, gasoso, butano, hidrogênio, acetileno e etc. Tá bom? Os comburentes. Comburente é aquele que alimenta a chama, aquele que, na presença do combustível, a reação acontece. E nós temos o caso, o oxigênio, que é o comburente mais presente nas reações de combustão. Só lembrando a você, veja o exemplo que eu dei com relação ao seu carro. O triângulo do fogo, combustível, comburente e a fonte de energia, o calor, se não
tiver um desses lados, se tirar um de lado, a reação química não acontece. Valeu? E aí, boa sorte para você na sua atividade de sala. Vamos lá? E agora voltamos para o Tirando Dúvidas. Olha aí, meu caro aluno, vamos ver se você acertou realmente, tá bom? Porque a atividade de sala lhe proporciona exercícios relacionados com o conteúdo abordado durante a aula para que você possa fixar e garantir o aprendizado, dando continuidade nas aulas posteriores. Então, vamos lá. Questão de número 1. Na combustão de cálcio, olha aí, na combustão de cálcio, na queima do cálcio, reação desse metal com gás oxigênio, quando ele reage com oxigênio, vai formar óxido de cálcio, também conhecido como cal viva, e sobre essa reação é correto afirmar. Letra A, olha aí. A reação pode até não estar escrita, mas está dizendo, olha aí. O cálcio reagindo com oxigênio vai formar óxido de cálcio. Então, é uma reação de análise ou decomposição. Letra B, a equação que representa essa reação, será que é o cálcio, Ca, formando CaO? Letra C, o oxigênio é o combustível da reação? D, trata-se de uma reação de síntese ou adição, ou ocorre sem liberação de calor. Então, olha só que legal. Se você tem o cálcio reagindo com o oxigênio, você tem duas substâncias que vai formar o óxido de cálcio, que é uma substância só. Portanto, não é reação de decomposição. Na letra B, diz que o cálcio reage com o oxigênio e nessa reação só tem o cálcio, não tem o oxigênio. Na letra C, o oxigênio é um combustível? Não. Vocês aprenderam que o oxigênio ele é um comburente. Na letra D, trata-se de uma reação de síntese ou adição? Agora sim, porque você tem duas substâncias reagindo entre si para formar uma única substância. Letra E, ocorre sem a liberação de calor? Veja bem, vamos ver? A resposta correta é a letra D, porque trata-se de uma reação de síntese ou adição. E aqui no comentário nós temos, olha aí, ó, a equação química para a combustão do cálcio. Com relação a esses números que antecedem, isso aqui trata-se do balanceamento da reação, ok? Que vocês vão aprender, onde, olha aí, eu tenho 2 oxigênio e no CaO tinha somente 1. Por isso que a gente coloca 2 para igualar a quantidade de átomos dos elementos químicos no reagente e produto. Logo, se eu tenho cálcio reagindo com oxigênio, 2 substâncias, formando uma única substância, isso caracteriza exatamente uma reação de síntese ou adição. Tá claro aí, meu caro aluno? Você já agora não mais esquece, não deixa de saber o que significa uma reação de síntese ou adição. Tá certo? Convidamos você para a questão de número 2. Nessa questão de número 2, o enunciado diz o seguinte: nas regiões industriais, ou seja, nos polos industriais, um dos principais agentes poluentes é o ácido sulfúrico,
formado na atmosfera de acordo com as representações ou as reações representadas pelas equações. Entre elas, SO2 reage com O2, formando SO3. E o SO3, por sua vez, ele vai reagir com água para formar o ácido sulfúrico que está citado no enunciado. Isto é, nas regiões industriais, a poluição libera muito SO2 e ao se misturar com o oxigênio do ar atmosférico, vai formar uma substância diferente que é o SO3. Isso ambos na fase gasosa. E o SO3 agora, na segunda questão, com vapores da água ou águas que está condensando na atmosfera, forma o ácido sulfúrico. Com relação a essas reações, é correto afirmar que a reação 1 é de análise, quer dizer, análise ou decomposição. B, as duas reações são de síntese. B, as duas reações são de síntese. C, a reação 2 é uma mistura heterogênea. D, todas as espécies das reações 1 são substâncias compostas. E letra E, a reação 2 é de análise. Vamos verificar cada questão? Vamos lá, meu aluno, olha só. Será que a reação 1 é de análise? Quer dizer, análise não é composição. Uma substância formando duas? Não. Na reação 1 você tem duas substâncias formando uma. Então não é a letra A. A letra B, as duas reações são de síntese. Ah, ok. Na 1, eu tenho SO2 com O2 formando SO3. E na reação 2, eu tenho SO3 com água formando H2SO4. Lógico, então, todas as duas reações, elas são de síntese. Agora, a letra C. A reação 2 é uma mistura heterogênea? Não. Mistura heterogênea não é porque você, quando mistura SO3 com H2O, é uma mistura homogênea que vai formar H2SO4. D. Todas as espécies na reação 1 são substâncias compostas? Não. Substância composta é o SO2, formado por enxofre e oxigênio. Mas o oxigênio é substância simples, portanto não é verdadeira. E aí, a reação 2 é de análise? Também não. SO3 com água formando H2SO4. Portanto, a resposta certa para esta questão, olha aí, letra B, as duas reações são de síntese, ok? Elas estão adicionando, síntese ou adição, beleza? E aqui no comentário está muito escrito. As duas reações são de síntese. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias, SO2, reagindo com O2, para formar uma única substância, SO3. E na reação 2, também, eu tenho uma substância reagindo com outra substância, SO3 reagindo com água, para formar H2SO4. Sendo assim, olha aí, que legal, por isso que a alternativa correta foi a letra B. Se você, ao realizar a atividade de sala, teve dúvida, então, meu caro aluno, agora, de uma vez por todas, além de saber qual a resposta correta, você ficou entendendo mais do conteúdo, não é isso? Mesmo assim, agora ainda temos o quê? A questão de número 3. E a questão de número 3 se liga no Enem, que agora você vai ver qual seria a resposta correta, mas antes nós temos um comentário. Das reações químicas que ocorrem
1 é aquela que ocorre nos flashes fotográficos descartáveis, magnésio e oxigênio formando MgO. 2, com fermento químico para fazer bolo, NH4HCO3, formando CO2, mais NH3, mais H2O. No ataque de ácido clorídrico ao ferro, ferro com ácido clorídrico HCl, formando FeCl2 mais H2. 4, na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água. Então, nós temos sulfato de alumínio, Al2SO4,3, reagindo com NaOH, formando AlOH3 mais Na2SO4. 5, na câmara de gás, o ácido sulfúrico, H2SO4, reage com cianeto de potássio, KCN, formando K2SO4 mais HCN. E aí? Olha aí as reações e os fenômenos que acontecem. Daí, assinale a alternativa que corresponde às reações de decomposição, hein? Quais são as reações de decomposição? Então, aquelas que se decompõem, que formam novas substâncias. Duas substâncias formando uma outra. A 2, ok. O bicarbonato está se decompondo, formando 3 substâncias. E aí? A 3, a 4 e a 5. Daí, qual seria, então, no caso, a resposta correta? Apenas a 2. Vamos ver se é realmente, olha. Apenas a 2 que caracteriza uma reação de decomposição, porque o bicarbonato, tá bom? Você está vendo lá, o fermento químico é o bicarbonato de amônio, que quando, na formação lá dos bolos, forma CO2, forma amônia, NH3, e forma água. Por isso aí, caracteriza uma reação de decomposição. E aí, se você acertou a letra D, parabéns, hein? Você realmente entendeu as nossas explicações, o conteúdo desta aula. E vamos aqui no comentário, somente a reação 2, caracterizando a alternativa D, pois nela uma substância como o bicarbonato NH4HCO3 decompõe-se em 3 substâncias mais simples, CO2, NH3 e H2O. E o bolo cresce em razão de quê? Da liberação do gás CO2, do gás carbono. As demais reações, A1, reação de síntese ou adição, Mg com O2 formando MgO. A3, Fe com HCl formando FeCl2, é de simples troca, não é nem adição e nem de decomposição. A4 é a reação de dupla troca, 2 substâncias compostas reagindo, formando 2 substâncias compostas. E a 5, também de dupla troca, onde 2 substâncias compostas reagem entre si, formando 2 substâncias compostas. E aí, meu caro aluno? Você, tudo bem? Entendeu aí sobre reações químicas, combustão, reação de síntese ou adição e reação de análise ou decomposição? O importante é que, nesta aula, começamos a estudar reações químicas. Por isso, você viu? Reação química, parte 1. Na próxima aula, além de você conhecer outros tipos de reações químicas, ainda vai conhecer um experimento que acontece com reação química, ok, no laboratório. E aí, beleza? Entendeu também sobre combustão, né? Que é uma reação química que libera calor. Para que botar combustível no carro? Para que botar combustível na moto? Para quê? Para gerar calor e fazer o motor funcionar e você se deslocar numa boa. Lembrando que os combustíveis podem ser nos 3 estados físicos da matéria,
sólido, líquido e gasoso, tá bom? Aí é o seguinte, fique ligado porque teremos mais aula pela frente, tá bom?